Entre os dias 1º e 6 de julho, a Tribuna do Norte publicou uma série de reportagens abordando os desafios que o novo administrador do município de Natal, cidade com mais de 800 mil habitantes, terá pela frente nas áreas de limpeza pública, transporte e mobilidade urbana, educação, saúde e funcionalismo público. A partir de agora, os 6 candidatos a prefeito de Natal apresentam suas propostas. Veja agora a proposta de cada um deles para a área de transporte e mobilidade urbana. Transporte público é um direito essencial do cidadão, especialmente aquele trabalhador, o estudante, que não dispõe de veículo próprio, precisa de um transporte eficiente, pontual, acessível. Infelizmente, nosso sistema deixa a desejar. Nós não temos veículos bem conservados, nós não temos a pontualidade, nós não temos, apesar de ser uma cidade turística, à disposição da população transporte durante as 24 horas, então vamos garantir isso para a população. Vamos também recuperar toda a malha viária, que tem prejudicado também e atrasado a vida da população. Garantindo também corredores exclusivos para o transporte coletivo. Já temos hoje cerca de 300 mil veículos circulando na nossa cidade. Precisamos também fazer uma política integrada, transporte rodoviário, introduzir o veículo leve sobre trilho e fazer uma política integrada com a região metropolitana, discutindo essa situação com os municípios circunvizinhos e buscando soluções pontuais para o trânsito, mas principalmente buscando a eficiência do transporte público. Natal, inclusive, deverá licitar esse serviço de concessão. Temos também os permissionários que fazem o transporte alternativo. Precisamos melhorar realmente esse atendimento à população. Nós vamos desenvolver, em termos de transporte públicos, a retomada das obras estruturantes. Infelizmente, já está se constatando aquilo que eu já vinha dizendo há algum tempo. Natal não conseguirá finalizar os projetos das obras estruturantes relacionadas com a questão da Copa. Nós vamos retomar esses projetos. Os projetos de obras de mobilidade que são estruturantes, eles independem da Copa. A prioridade deles e o papel que eles têm é para mudar a relação com o trânsito e com o transporte em nossa cidade. Então vamos retomar os projetos de obras estruturantes. Vamos trabalhar com prioridade para a questão do transporte público coletivo. Nesse sentido, estamos apresentando à nossa cidade um conjunto de proposições para criar os corredores articulados, exclusivos para ônibus, com ônibus articulados. Vamos trabalhar o famoso BRT. Teremos uma ação proativa na questão do VLT, do veículo leve sobre trilho. Nós vamos convocar o governo do estado, os municípios também da região metropolitana, tanto ao sul da nossa cidade como ao norte, para pensar a questão do veículo leve sobre trilho e vamos implementar o plano de ciclovias. Preciso pensar a sinalização, abrir vias alternativas, para incentivar que as pessoas recorram menos ao transporte privado e mais ao transporte público. Para tanto, é preciso também reorganizar o nosso órgão gestor, a CEMOB, para que a gente possa vir com condições de construir um sistema que garanta a qualidade de vida para a população. Transporte não é para dar lucro, transporte é para o povo. Criaremos os conselhos populares para discutir com a população a possibilidade de alternativas viáveis de transporte público. Integraremos a região metropolitana através de um transporte de qualidade. Precisamos investir em VLTs, em alternativas de transporte, como VLTs, como ciclovia e como outras alternativas. É preciso garantir um transporte gratuito para idosos, estudantes, deficientes físicos e desempregados. É preciso garantir o transporte noturno em horários regulares. A gente não pode sair do trabalho de madrugada e não ter um transporte para voltar para casa. É preciso criar uma empresa pública para que norteie a questão do transporte público, que norteie a linha do que a gente acha que é importante na questão do transporte público. É preciso rever a questão da tarifa atual. Discutir transporte de massa é baixar o preço da passagem. A gente não aceita essa passagem cara. O PCB, no governo do PCB, nós vamos reduzir o preço da passagem. Desenvolvimento de ciclovias.
como alternativas de mobilidade urbana, e construir uma ponte que ligue o Baldo ao Potengi, porque é importante desafogar o trânsito, sanear o trânsito. Natal está engessado nessa questão do trânsito. Construiremos também estacionamentos, edifícios de estacionamento, para desafogar o trânsito no centro da cidade. Bom, no transporte é notório que nós estamos com problema nessa área e nós temos como resolver isso, né? Nós temos como resolver através de túneis, né? Através de viaduto. Nós temos como resolver isso através do BRT, que é a faixa exclusiva de ônibus. Temos também o projeto do binário, que é um projeto que também vai ser extremamente importante, que é fazer nas horas de engarrafamento, né, nas horas de pique, de manhã e à tarde e noite, fazer com que a Hermes da Fonseca só vá e a Prudente de Moraes só venha. Isso os técnicos estão estudando para saber a melhor maneira que a gente possa executar esse binário. Então nós temos esses projetos, tem um Protransporte na Zona Norte que precisa ser resgatado, porque é um projeto que vai estruturar a mobilidade urbana, essa área de trânsito e transporte na Zona Norte, né? Nós temos esses projetos que eu tenho certeza que a gente vai dar uma contribuição grande para fazer com que esse trânsito não cause tanto transtornos e atrasos na vida das pessoas como faz hoje. Nós temos que resolver um problema emergencial. A cidade está completamente esburacada e nós queremos fazer um grande mutirão com contratação de algumas centenas de trabalhadores em regime de bolsa, temporários, para poder tapar os buracos em Natal. Porque os buracos quebram os ônibus, quebram os carros e tem levado ao aumento da demora do deslocamento das pessoas, né? Especialmente da população trabalhadora que mais sofre, que vem da Zona Norte. É preciso resolver. Agora, resolvido o problema emergencial, nós queremos pensar completamente um novo modelo de mobilidade urbana. Nós achamos que a frota em Natal é antiquada, está defasada em relação às necessidades da cidade. É necessário repensar todo o modelo como uma coisa sistêmica, integrada, né? Com outros tipos de transporte, que não seja apenas o transporte rodoviário. Repensar o modelo baseado no automóvel. Nós não estamos contra que as pessoas tenham o automóvel, mas temos que estimular as pessoas a poder deixar o automóvel em casa, desde que elas tenham transporte coletivo de massa eficiente, confortável, e isso é possível. A frota de Natal é antiquada, a nossa proposta é criar uma empresa municipal de transporte para disputar licitações com ônibus novos e ao mesmo tempo exigir das empresas de transporte a renovação, a ampliação da frota e ao mesmo tempo rasgar ciclovias em toda a cidade, tem que pensar no transporte ferroviário, ou seja, repensar todo o modelo de mobilidade urbana, com prioridade também ao pedestre, e que a cidade flua e não esteja travada como está, e vai travar mais com a duplicação da frota em 10 anos. Olha, isso é um problema que vem afetando a população como um todo, né? Então, existem medidas de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, nós vamos estabelecer, através de um consórcio intermunicipal, centrais de cargas das principais acessos da cidade do Natal, para impedir que veículos de grande porte possam trafegar dentro da cidade e fazer carga e descarga de 6 da manhã às 10 da noite. Então a carga e descarga só será permitida no horário de 11 da noite às 4 da manhã. Nós vamos também colocar câmaras nos principais pontos da cidade, nos principais semáforos, para permitir uma gestão inteligente do trânsito, para fazer a semaforização, que é a onda verde, e também a inversão de fluxo no horário de grande movimento. Nós vamos também trabalhar com uma opção, e a opção que nós iremos fazer, porque governar é fazer escolhas, é pelo transporte público de massas. Isso significa estabelecer nos principais corredores de veículos da cidade, corredores exclusivos de ônibus e táxis, não apenas onde existe hoje, que é na Rio Branco e em parte da Bernardo Vieira. Vamos também, a médio prazo, trabalhar com intervenções no nosso sistema viário que data do princípio do século passado, com passagem de níveis, com customização de ruas no sentido leste-oeste, porque a cidade é seccionada pela Sampaio Corrêa, onde passa a linha férrea. Então, avenidas como Antônio Basílio, como Miguel Castro, como Nascimento de Castro, podem e devem ser trabalhadas para haver um acesso até a Napoleão Laureano, que dá acesso a Felizardo Moura.